questão trabalhista, a questão do trabalho é central. Central nos anos 1930, no regime varguista, o trabalho, o trabalhador, a questão trabalhista é central. Tanto que já em 1930, ali no comecinho dos anos 1930, o Vargas vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Atenção. Só faz de conta que a política não interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. Está no ar a Rádio Libertadora. No dia 1º de março de 1930, um sábado de carnaval, os brasileiros que sabiam ler e escrever saíram de casa para eleger o próximo presidente da República. O pequeno número de eleitores votava o brasileiro adulto do século masculino e alfabetizado, correspondente a 5,6% da população, não impediu o desenrolar de uma campanha eleitoral empolgante, nem que aquela fosse uma eleição disputadíssima. A campanha foi para as ruas, espalhou-se pelo país e mobilizou a população em grandes comícios, e obrigou a nação a encarar o debate não apenas sobre os procedimentos e as regras da sucessão presidencial, mas sobre as práticas do regime republicano, o valor da igualdade social, o exercício da cidadania e o modo como essas práticas são incorporadas à República. E foi assim que as historiadoras Eloisa Starling e Lilian Schwartz descreveram o início da década de 30 no livro Brasil, uma biografia. O contexto aqui é pós-proclamação da República de 1889. O regime presidencial, instituído em 1891, se mostrava bastante ineficiente, as contradições aumentavam e agravavam-se na vida política nacional, como aponta Azevedo Amaral no livro O Estado Autoritário. A incompatibilidade entre a organização nacional e os problemas sociais mais relevantes tornava o sistema presidencialista da Primeira República cada vez mais insustentável. O povo estava insatisfeito, as elites oligárquicas estavam insatisfeitas, comunistas, anarquistas e sindicalistas. A maioria dos brasileiros e brasileiras tinham motivos de sobra para se revoltarem contra os dirigentes da Primeira República. O estopim? A não indicação do presidente Washington Luiz, que ao invés de continuar com a tradição café com leite e indicar o mineiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrada para o cargo de presidente, apoiou a candidatura de outro paulista, Júlio Prestes, no ano de 1928. Um ano depois, em retaliação, os mineiros declararam apoio à candidatura do gaúcho Getúlio Vargas para presidente e do paraibano João Pessoa para o cargo de vice. A partir de então, o Brasil entrou em outra era. O fim da Primeira República, com a deposição de Washington Luiz, foi, nas palavras de Azevedo Amaral, apenas o funeral militar de um regime que entrara em decomposição antes de morrer. O período que se seguiu, imediatamente à Revolução de 1930, de acordo com a historiadora Ângela de Castro Gomes na obra Invenção do Trabalhismo, caracterizou-se por uma grande violência em relação ao movimento sindical. Política, economia, cultura, organização social, manifestações, contradições, golpes, conspirações e violência. Tudo isso fez da Era Vargas um dos períodos mais conhecidos e discutidos da história nacional do Brasil. Não perca essa conversa com o historiador Michael Douglas, autor do livro Para Além das Amenidades, os debates políticos da revista do rádio entre 1948 e 1954, aqui no Pod História, onde o passado ganha vida. Professor, eu queria que você começasse, cara, antes da gente entrar no tema da Era Vargas, saca? Falando um pouco assim da sua carreira, desde como você decidiu cursar História, não tá ligado? Que eu tô ligado que você veio do Maranhão e até hoje, né, essa sua trajetória aí na USP. Bom, obrigado pelo convite, João Marcos. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse período. Então, meu nome é Maicon, eu sou professor de História, fiz a minha graduação na Federal do Tocantins, o mestrado na Universidade de São Paulo, onde atualmente também faço doutorado. A minha escolha por fazer História, acho que começa no ensino médio. Eu tive professores maravilhosos no Instituto Federal do Maranhão, no IFMA, na cidade de Açailândia, que é de onde eu vim. Eu acho que foi a minha principal inspiração. Eu sempre tive a certeza de que eu não era muito bom na área de exatas, então fica muito mais fácil quando você percebe que você não é muito bom com números, então fica mais tranquilo. Bom, então o meu rolê mesmo é ciências humanas, então ficava mais fácil para escolher quais áreas. E a história sempre me encantou, acho que desde pequeno, sempre gostei muito. Acho que a lembrança de
daquelas pirâmides do Egito, dos livros de história, assim, eu tenho uma lembrança muito vívida, assim, desde o fundamental, então ficou muito mais fácil escolher. Agora, a escolha por trabalhar com esse período, Brasil República, e mais especificamente com o Getúlio Vargas, e, enfim, apesar de não ser muito a minha área de especialidade, o primeiro governo Vargas e mais o segundo governo Vargas, a gente acaba tendo que estudar os dois períodos, e eu acho que eu conheci, inclusive, esse período a partir da Ângela de Castro Gomes, que é A Invenção do Trabalhismo, que é esse livro aqui é maravilhoso, inclusive. Então eu fiquei tão encantado pela escrita da Ângela de Castro Gomes sobre esse período que eu falei assim, eu acho que eu me sinto um convertido por ela, assim, depois que eu acho que eu era uma pessoa antes e outra pessoa depois que eu li A Invenção do Trabalhismo, e aí eu já sabia que eu queria fazer mestrado, e aí ficava mais fácil para saber que era esse período e era com esse conceito que eu queria trabalhar, tanto que no mestrado eu trabalhei com essa revista, né, com a revista do rádio, mais especificamente sobre como que o debate político trabalhista estava ali entranhado nas ações dos radialistas e como que eles estampavam não só um apreço muito profundo pelo Getúlio Vargas, mas um apego também com essa linguagem do trabalhismo. Então, esses artistas de rádio, eles também eram sindicalizados, eles montaram, inclusive, um próprio sindicato, ali nos anos 50. Eles tinham uma associação que era muito parecida com as associações que foram criadas também no contexto do primeiro governo Vargas. Então, era o que me fazia pensar que esses artistas de rádio agiam de forma trabalhista, né? Utilizando a linguagem do trabalhismo para mover as suas ações políticas. E foi mais ou menos isso que eu trabalhei no mestrado. Agora, no doutorado, estou com uma outra temática, mas ainda no universo do rádio. Mas eu ainda continuo nessa área do período republicano, gosto bastante de falar sobre isso e, enfim, acho que seria mais ou menos isso a minha trajetória acadêmica. E mano, assim, só pra você falar um pouco também, tá ligado? Explica assim pros ouvintes qual que é o peso que o rádio tinha nos anos 30, se pá, até um pouquinho antes, nos anos 20, né? Eu não sou um extremo conhecedor da história do rádio no Brasil, mas se puder sintetizar um pouquinho pra galera toda, de modo geral, porque assim, a gente hoje tem a internet, né, mano? Aí eu fico pensando, pô, qual que era o peso do rádio numa época onde, por exemplo, a taxa de analfabetismo era gigante, então era uma galera que não lia muito, mas se pá, ouvia muito rádio, tá ligado? Jornal via rádio e tal. Eu tô ligado nisso porque o futebol, por exemplo, se popularizou assim, saca? Era uma galera, tipo, no Nordeste do Brasil, por exemplo, que escutava a rádio do Rio de Janeiro, vendo o Flamengo jogar, por exemplo, ou o Corinthians, que são times de massa, só para ter uma ideia, e a rádio tem um peso muito grande nisso, por exemplo. O rádio, ele é o que hoje a internet é pra gente, assim. Era o principal meio de comunicação, o mais importante meio de comunicação, justamente porque ele conseguia atingir não só o alfabetizado, mas o não alfabetizado. Porque você não necessariamente precisava ler e escrever para conseguir compreender mais ou menos aquilo que era transmitido via radiofônico. Tanto que é nos anos 1930 que vai ser desenvolvida uma cadeia nacional de sistema radiofônico, que inclusive vai ser incentivado pelo próprio Vargas quando ele entra no poder, porque ele já sacou que esse era um meio de comunicação que ia atingir as massas, que ia atingir o povo brasileiro de norte a sul. Então, quase todos os discursos que eram proferidos pelo Vargas eram transmitidos pelo rádio. A Hora do Brasil, que é um programa que existe até hoje, inclusive, ele foi criado nesse contexto também de 1930, então ele passava em todas as rádios brasileiras, e enfim, e aí nesse momento, né, nesse programa era onde se proferia, se dizia o que o governo estava fazendo, quais eram as ações que o governo varguista estava fazendo naquele período. Então o rádio ele era o principal, o mais importante, o mais econômico, porque ele não era tão caro, ele era um meio de comunicação que você conseguia, de alguma forma, socializar com outras pessoas, e isso é muito interessante. Tem uma historiadora chamada Lia Calabre que ela diz que a gente não tem noção do impacto real assim, do rádio, porque não era só uma pessoa que te escutava, era aquela pessoa, era a sua família, as pessoas elas sentavam ao redor para escutar o rádio. Então, esse meio de comunicação ele conseguia atingir
assim, de forma estrondosa os 4 cantos do país. Então ele era assim um meio de comunicação muito importante e que foi instrumentalizado de forma política pelo Vargas, principalmente nos anos 30, que é onde justamente esse meio de comunicação vai despontar como o mais importante. E assim, cara, quando você fala assim, né, tipo assim, as pessoas se juntavam ao redor, saca, para poder escutar o rádio. Então, quem tinha o domínio, o controle daquele meio ali, basicamente também conseguia meio que, como que a gente pode dizer, ter o controle das narrativas políticas, por assim dizer, né? O próprio Getúlio, com o programa Hora do Brasil, você bem falou aí, utilizou do rádio para poder fazer isso, por exemplo, né? Esse controle, ele acontecia de diversas formas. Primeiro porque a concessão, ele era feito via presidente, então era o próprio Vargas que concedia aquela rádio para poder funcionar. Então, o funcionamento do próprio rádio em si só ocorria a partir da concessão que era feito pelo presidente da República. Então, obviamente que, e aí, sobretudo quando o regime varguista vai se endurecendo, né, ali a partir de 1977, com o Estado Novo, então o controle sobre o sistema de informação e de comunicação acaba ficando muito mais pesado. Não só isso, mas vamos lá, acho que aquilo que é mais conhecido e mais falado nesse período, que é o plano COI, que é aquele plano um plano falso, em que diziam que os comunistas iam dar um golpe de Estado, queriam implantar o comunismo no país. Esse plano, ele só se tornou conhecido e ele só se tornou uma arma para que o Vargas desse um outro golpe de Estado para permanecer no poder por causa do rádio, porque ele foi e proferia a partir do rádio e alimentava esse sentimento anticomunista a partir do rádio, assim, de maneira profunda. Então você tem razão. Eu acho que quando a gente olha para o presente e vê, por exemplo, como que as big techs elas têm esse controle da narrativa também, a gente consegue compreender mais ou menos como que os meios de comunicação, como que a mídia influencia bastante os debates políticos e as visões políticas que as pessoas elas vão tendo, tanto no passado quanto no presente. E aí, só pra gente entrar um pouquinho no tema também do governo Vargas, que assim, quando você fala assim, eu fiz história por conta disso, daquilo e tal, eu lembro que uma das aulas mais fascinantes que eu tive na escola foi quando a minha professora me apresentou o tema de Getúlio Vargas, principalmente quando ela desenvolveu a questão do pai dos pobres e mãe dos ricos. E ela mostrou essa contradição, essa dualidade, ao mesmo tempo que mostrava uma carteira do trabalho, molhava a mão de milhares de empresários, ou vários deles, assim, para poder, enfim. E aí, quando a gente fala dos anos 30, cara, na maioria das vezes a gente pensa em Vargas, tá ligado? Principalmente quem tá mais inteirado um pouquinho em estudo de história e tudo mais. Qual é a diferença entre ele, a figura do Getúlio e os outros presidentes do Brasil? Que assim, a gente teve vários antes do golpe de 64, já que nos livros de história o Vargas é talvez o presidente mais lembrado do século XX. Essa questão é muito interessante porque se a gente pega, por exemplo, os livros didáticos, enquanto tem 2 capítulos que falam só do Getúlio Vargas, geralmente os presidentes que enfim, foram eleitos de 45 a 64, geralmente eles estão só em um capítulo e aí você tem que falar e ensinar em forma de bloco, assim. Então, República Democrática, aí vamos lá, JK, Jânio Quadros, Golpe, pelo menos os livros que eu trabalhei assim, em escolas que eu já dei aula, é muito discrepante, assim. E é claro que a gente não pode negar que o Getúlio Vargas ele é talvez uma das figuras mais importantes da política brasileira. Não por isso a gente tenha que endeusá-lo. Tem um historiador chamado Tiago Morelli, que pesquisa esse período também, que ele fala que a gente não pode ter ditadores de estimação. Ou seja, a gente tende, e aí é claro, isso é uma tradição, isso é uma herança, inclusive, varguista, que é essa ideia justamente de, ao estudá-lo, como que a gente estuda, como que a gente ensina e como que a gente é ensinado a respeito desta figura. A gente compreende que o Getúlio Vargas foi um dos presidentes mais importantes da nossa história, mas a gente sempre lembra, ele sempre é lembrado
como o pai dos pobres, ou ele sempre é lembrado a partir de uma figura muito positiva, a partir de uma imagem muito positiva, e é como se a gente tivesse comprado o discurso do Vargas, comprado o discurso dos ideólogos daquele período, dos intelectuais, das pessoas que apoiavam esse regime. E até hoje, assim, é claro que há já talvez uma mudança de discurso a respeito dessa figura, mas ele ainda assim é lembrado sempre de forma muito positiva. E aí, claro, eu acho que a gente tem que justamente fazer aquilo que você lembra nas suas aulas, que é vê-lo a partir do seu próprio tempo e a partir também dessa contradição, porque o Getúlio Vargas e o regime político varguista, ele é contraditório, ele é repleto de contradições. Ao mesmo tempo que você tem nesse período a criação do salário mínimo, uma industrialização pesadíssima, um desenvolvimento econômico, um nacionalismo econômico fortíssimo, ao mesmo tempo você tem perseguição a opositores políticos, torturas, assassinatos, censura. Então, há um complexo de contradição que eu acredito que é muito mais importante do que quantitativamente lembrar ou quantas vezes ele aparece nos livros didáticos. Mais importante do que isso é pensar como que ele é lembrado e como que a gente tem que mobilizar essa memória varguista. Então, assim, só para responder a essa pergunta de maneira direta, ele é, sim, uma das figuras mais importantes, um dos presidentes mais importantes, mas não é por isso que ele tenha sido o melhor presidente do Brasil em termos positivos. A gente tem que lembrá-lo a partir desse complexo de contradições. Cara, quando você fala de como ele é lembrado, é uma questão muito interessante, tá ligado? Porque, assim, ontem eu tava relendo um livro sobre teoria da história, chamado O que é História? Agora eu não me recordo o nome do autor, mas ele tem um sobrenome Carr. Agora o primeiro nome eu não lembro. Mas o que ele diz é justamente essa questão de como a gente, e não só todo historiador, mas todo mundo, na verdade, quando vai fazer uma pesquisa histórica, a gente necessariamente coloca a nossa visão sobre aquilo, como ele é lembrado, tá ligado? E a nossa visão, por exemplo, em 2024, quem é Getúlio Vargas, é uma visão que já foi totalmente remodelada desde quando ele morreu até hoje, tá ligado? Tipo assim, passando por todas as gerações de historiadores e historiadoras que se debruçaram sobre o período, pela rádio, pela TV, como eles relembram tudo isso também. A gente sabe muito bem como os jornais relembram Getúlio Vargas. A Folha de São Paulo, por exemplo, é um ótimo exemplo disso, sabe? Como ela relembra de Getúlio Vargas, por exemplo, que ele faz um aniversário ali, 50 anos da morte de Getúlio Vargas. E aí, assim, mano, já entrando em uma outra questão, é possível olhar para a Primeira República de que forma, cara? Porque pra gente principalmente não ter esse tipo de olhar romântico, vamos dizer assim, sabe? Já que uma das principais questões do Brasil no período era justamente a questão social, né? Era uma população semi-analfabeta, era uma população carente de saneamento básico, era uma população carente de basicamente... Essa questão ela é muito interessante porque até a forma que a gente vê a Primeira República é, de alguma forma, herança também do período varguista, assim. Porque, enfim, durante muito tempo, a Primeira República ela foi denominada de República Velha. E aí, assim, esse termo, ele além dele ter sido criado nesse período, né, dos anos 30 para frente, ele, de alguma forma, justificava esse projeto de Brasil novo, diferente, e colocava a Primeira República como velha, acabada, oligárquica e que não necessariamente precisa ser lembrada. E é muito interessante porque o que você fala sobre essa questão que você estava lendo no livro, de como que as coisas são lembradas, mas o que as coisas são lembradas também é válido justamente porque, ao passo que a gente sempre acaba endossando uma imagem do Getúlio a partir de maneira positiva, a gente acaba colocando, até hoje talvez, e o olhar que a gente tem sobre a Primeira República de maneira extremamente negativa. É claro que, nesse período, Primeira República, a gente não pode deixar de considerar que ela era, de fato, elitista, excludente, principalmente em termos sociais. Nesse período, as greves operárias que aconteceram nos anos 20 era extremamente reprimida e todo e qualquer tipo de movimento social
que aconteceu no período da Primeira República era violentamente reprimida pelo Estado. A gente não pode esquecer também que as elites agrárias eram as elites que dominavam a política e a economia no país, né, nesse primeiro período, né, na Primeira República. Mas também é uma coisa, inclusive, que a Lina Schwartz e a Heloísa Stalin falam no livro, que é justamente nesse período em que há uma característica da participação social que existe até hoje, que é a disputa pelas ruas. Então, assim, uma coisa que é característica nossa, não só nossa, mas de alguns países da América Latina, principalmente, mas o Brasil tem essa característica de disputa política a partir das ruas. O domínio das ruas, de alguma forma, caracteriza as disputas políticas. É só a gente olhar, por exemplo, o que aconteceu de 2016 para cá, e a gente sabe que, enfim, a partir daqueles movimentos que pediu o impeachment da Dilma, a gente começou a perceber que um determinado lado do espectro político, que são as direitas e as extremas direitas no Brasil, não só começaram a disputar as ruas, como também começaram a ganhar as ruas. Então, assim, essa característica de disputa política a partir das ruas começa lá na Primeira República. Então, o que eu acho que a gente deveria olhar para esse momento, né, para a Primeira República? Olhar para aquilo que é de ruim, fazer a crítica, mas olhar também para aquilo que é positivo e tentar refletir e trazer um pouco dessa reflexão para o nosso presente. Então, o que a gente pode também aprender com aqueles indivíduos, com aqueles operários, com aquela galera que estava descendo para Canudos, para aquela galera que estava se revoltando contra uma ordem do governo que dizia que era obrigatório e compulsório se vacinar, sendo que não havia uma campanha de informação direita. Então, assim, é importante também pensar a partir disso e lembrar também que, diferente daquilo que se tem na memória, que é o Vargas, ele era o pai dos pobres e o povo brasileiro, coitado, não participa de nada, não tem participação política de absolutamente nada. Não. Desde a Primeira República é que está tendo muita participação social e isso está efervescendo bastante nas ruas. Eu acho que isso é importante assim, lembrar. Então, de que forma a gente pode lembrar da Primeira República? A partir disso, olhar para ela, dizer assim, pô, realmente, exclusão política, exclusão social ferrada, mas, ainda assim, há uma participação social muito viva, que eu acho que a gente pode trazer isso também para o nosso presente. Se a gente for estudar a Primeira República, talvez uma das principais resistências da Primeira República foi Canudos, né? Sim. Tipo assim, que a gente lembra assim de cabeça, logo de memória, que foi um grupo de pessoas que falou, não, a gente não vai seguir, a gente quer viver ao nosso modo, e foi reprimido, totalmente reprimido, mas assim, mostra como a sociedade também se organizava, que exatamente como você falou, Getúlio Vargas tem a visão lá, aquela questão, né? É o pai dos pobres, mas os pobres não estão à mercê de Getúlio Vargas também, entendeu? Os pobres se organizam sozinhos, os pobres, sabe? E eu acho que a Ângela de Castro Gomes, ela enfatiza muito isso, sabe, mano? E o próprio Vargas, eu acho que usa isso também nas eleições, né? Pra poder... Porque, assim, quando a gente lê a Lilian Schwartz, por exemplo, ela diz assim, poxa, cara, se você tem na primeira o apoio do presidente, você basicamente ganhou as eleições. Então, quando o presidente apoia, né, o Prestes, o Vargas basicamente perdeu as eleições, não adiantava mais nada. E mesmo assim, né, ele consegue mobilizar a população vai para as ruas, e mesmo perdendo nas urnas, né, eles ainda conseguem fazer toda uma manobra, porque, querendo ou não, ainda tinha apoio da população, pelo menos parte dela, né? E aí, assim, de que maneira, né, que ocorre quando você fala assim, poxa, a população também participava? De que maneira que ocorreram os debates políticos para a eleição de 1930? Já havia essa previsibilidade, né? Então, o script já estava montado já. Eleições de 1930, Washington Luiz, ao invés de apoiar um candidato mineiro, como já estava organizado, já tinha um tempo, ele resolve apoiar um candidato paulista. E isso gera uma mudança radical, não só no sistema político daquele período, mas inclusive nas possibilidades que aquilo surgiu, né? Que aquilo trouxe, que é justamente uma chapa que vai ser criada, que é a Aliança Liberal, que vai ser, enfim, a partir das oligarquias do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba. Eles vão conseguir... E aí, assim, de novo, isso é uma novidade.
essa é a primeira grande novidade, porque era previsível que essa alternância, em tese, deveria acontecer. Então, primeiro um presidente paulista, depois um presidente mineiro. E não foi isso que aconteceu. Então, essa é a primeira grande novidade que está rolando então nesses debates do político de 1930. A segunda novidade é que a população apoiava, claro que a gente, enfim, esse apoio ele tem que ser visto de forma crítica, mas assim, há comícios, inclusive a Lilian Schwartz fala também no livro, que há comícios da Aliança Liberal que tem 100 mil pessoas. Então, 100 mil pessoas naquele período, num período em que a maioria da população brasileira não participava da política, isso também é uma outra grande novidade. E essa novidade, ou seja, a participação das pessoas, ela também demonstrava um pouco dessa insatisfação que estava acontecendo ali em 1930. Não só por conta da crise econômica que estava rolando, por conta lá da crise da Bolsa de Nova York, e aí os Estados Unidos compravam nosso café, deixou de comprar, ficou muito difícil para a nossa economia naquele período. E não só isso, mas toda a insatisfação. E aí, assim, a Aliança Liberal ela vai conseguir, de alguma forma, juntar para si todos os grupos que estavam insatisfeitos com o sistema político da Primeira República, sejam os militares, mais especificamente os tenentes, seja a população em geral também, seja essas elites de outros estados que não participavam desse jogo político de participação, principalmente desses 3 estados, né? O Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, assim, de toda forma, né? Então é uma grande novidade que está rolando. De novo, obviamente que já se tinha a previsibilidade de que a Aliança Liberal iria perder, mas a própria derrota também, de alguma forma, foi utilizada como um instrumento para continuar gerando essa insatisfação nos diferentes grupos que apoiavam a Aliança Liberal naquele período. E é interessante a gente prestar atenção nessa mobilização também, e principalmente, cara, eu fico me perguntando do que será que não só o Vargas, mas o governo da Aliança Liberal tinha como proposta para poder convencer tanta gente de um projeto assim, sabe? Então, tinha-se uma crença, que era uma crença verdadeira, de que o voto não valia nada. Porque mesmo que você apoiasse aquele candidato X, havia já, enfim, o mesmo poder que controlava, que era o poder executivo, né? Que controlava as eleições, era o mesmo poder que chancelava as eleições, que dizia que se aquelas eleições elas foram justas ou não. Então, havia-se uma crença de que o voto não valia quase nada. A principal plataforma, a principal proposta da Aliança Liberal era justamente a derrubada completa de todo esse sistema oligárquico, ou seja, a voto secreto ao invés do voto aberto, era isso que eles apoiavam. A criação de uma justiça eleitoral para que o executivo não fique dominando as eleições. Então, por exemplo, que as mulheres possam votar, porque isso também não acontecia. Então, de alguma forma, todas essas propostas, a moralização da política, porque a política é muito corrupta, então é necessário ter uma mudança, tudo isso acabou inflamando bastante a insatisfação que as pessoas tinham, que, de novo, pensa só, assim, se a gente imagina o Brasil de 1930, agrário, excludente. Nossa, eu fico pensando assim, justamente naquelas pessoas, assim, nas pessoas comuns que olhavam para sua vida e não viam assim saída de absolutamente nada, direito não existia, trabalho não existia. Então assim, se vem uma pessoa, se vem um grupo e diz assim, o Brasil agora vai ser diferente se vocês me apoiarem. Nossa, isso era o suficiente para mobilizar centenas de pessoas e foi exatamente isso que aconteceu. A gente olhando por essa perspectiva, né, mano, a gente fica perguntando, né, e aí você fala assim, pô, cara, aí você olha ainda lembrando do rádio, você fala assim, pô, é uma população, de via de regra, que já não tinha tanta perspectiva, e aí escutar o rádio, aí do nada, pô, quem que é esse cara que tá falando aí umas coisas que eu tô querendo ouvir, porque serve pra mim, saca? Sim. Faz sentido do que ele tá falando com a minha realidade, sabe? Então, assim, como que foi possível? Porque, assim, eles perderam as eleições, e mesmo assim, como que foi possível que o partido do Vargas chegasse
à presidência sem mais... A gente sabe que teve uma certa revolta em São Paulo, né? Mas sem grandes resistências, vamos dizer assim, né? Então, tem essa insatisfação, só que essa insatisfação ela não era o suficiente para que houvesse o impedimento, porque era essa a proposta da Aliança Liberal quando eles foram derrotados. Nós não podemos deixar com que os cafeicultores paulistas continuem no poder. É necessário uma mudança radical. E se a gente não venceu nas ruas, era isso que se dizia, né? Aí a gente tem que vencer nas armas. Só que aí, assim, a insatisfação popular das pessoas e dos diferentes grupos que estavam orbitando ali a Aliança Liberal era insuficiente para se dar um golpe de Estado, né? Ou a retirada, ou impossibilitar que Júlio Prestes fosse empossado. E aí o que aconteceu? Lá ali, finalzinho de 1930, acontece o assassinato do vice-presidente da chapa da Aliança Liberal, que perdeu, que era o João Pessoa. E por mais que esse assassinato ele tenha sido realizado por motivações pessoais e passionais, inclusive, ali num contexto mais regional, a Aliança Liberal vai utilizar a rodo esse assassinato, vai tornar o assassinato do João Pessoa como um emblema. Eles vão pegar, vão trazer o corpo lá de João Pessoa para o Rio de Janeiro, e aí lá é onde ele vai ser velado. Ele vai ser velado, inclusive, com uma faixa do presidente de Pernambuco, se eu não me engano. Então, o assassinato do João Pessoa ele vai ser utilizado como uma forma de dizer assim, vocês estão vendo o que o Washington Luiz está fazendo com seus inimigos políticos? Eles estão assassinando. Então a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. E isso foi o suficiente para que os tenentes, que era aquela ala militar, que já tinha se revoltado ali em 1922, aderisse a uma revolta, a uma revolução, a um golpe de Estado, enfim, a um debate muito profundo sobre o que de fato é esse movimento que está rolando ali em finalzinho de 1930. E aí isso vai ser o suficiente. Então, quando os militares, uma parte significativa dos militares, começa a apoiar esse projeto de tomada do poder, aí sim a gente vai ver a coisa acontecer. Então, e essa coisa a gente vai chamar então de Revolução de 30 ou golpe de Estado de 1930 que vai acontecer ali, que vai justamente levar o Getúlio Vargas, que perdeu as eleições, ao poder ali, instaurando um governo provisório. Então, o Boris Fausto, ele diz, né, naquele livro Revolução de 30, que a Revolução de 30 ela é chamada muito mais assim, não só pelo que aconteceu, porque assim, não foi tão difícil. O Washington Luiz Júlio Prestes falou assim, beleza, eles vão ser levados para fora do país, eles não vai ter uma resistência. Vai ter uma resistência ali, eles vão ficar assim, tranquilos, vão embora, e aí o Getúlio Vargas ele vai ascender, e aí o Boris Fausto diz que a Revolução de 30 ela é chamada assim muito mais pelo resultado que ela vai ter a partir daquele período do que pelo ato em si. O movimento, ele não foi tão revolucionário, mas aquilo que aconteceu, os resultados daquilo que aconteceu, aí sim a gente pode dizer que é de fato transformador, porque o Brasil ele era uma coisa até 1930 e passa a ser uma outra coisa a partir da Revolução de 30. A partir desse momento assim que ele passa a ser uma outra coisa, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é a sua área de especialidade, o papel do rádio, assim, cara, para poder promover a ideia para que todo mundo, assim, de modo geral, porque assim, eu sei que quem era contra foi censurado, a gente vai falar isso um pouco mais adiante, mas de modo geral para que todo mundo meio que, beleza, vamos apoiar, né? Vamos apoiar as ideias. Eu sei que ele subiu a presidência perdendo as eleições, sabemos de tudo isso, mas o que ele podia oferecer e como que era essa troca, essa dialética, né, entre governo e propaganda através ali do rádio, que devia ser hegemonia, né, à época, para questão aí, de assim, comunicação. Sim, pensa, no golpe de 1889, que vai instaurar a República no Brasil, a notícia
da derrubada do Império e da instauração da República demorou muito para chegar nos cantos mais longínquos, norte, nordeste, demorou bastante para chegar. Tanto que, muito provavelmente, essa imagem que aquelas pessoas que aderiram ao movimento de Canudos tinham sobre a República era uma imagem que os defensores dessa República não estavam promovendo, porque eles estavam promovendo uma imagem falando assim, Império, gente, pelo amor de Deus, agora a República vai ser algo novo, diferente, vai ser moderno. Então, assim, essa mensagem ela não chegou nos quatro cantos. Tanto que vai ter, inclusive, vários movimentos que apoiavam, e aí a gente tem, por exemplo, a Guarda Negra, que foi um movimento que apoiava e ali em 1889, apoiava o retorno do Império, apoiava a coroação da Princesa Isabel. Então, assim, a mensagem, ou seja, a mensagem, o discurso sobre a República, naquele contexto, não chegou nas mentes e nos corações dos brasileiros nesse período. Diferente de 1930. O rádio chega em 22, e já em 1930, você já tem um ensaio de algumas estações de rádio que já conseguem fazer transmissões regionais e macro-regionais. Ainda não é nacional, 1930, só que aí, assim, Getúlio Vargas chega ao poder, uma das primeiras coisas que ele vai fazer no rádio é justamente permitir com que a publicidade seja vinculada. Porque o que acontece? O rádio ele era muito restrito, ele era pequenos clubes. Então, assim, ele não era exatamente inclusive, ele era utilizado como meio educacional, informativo. Ele não tinha um aspecto de cultura popular ou de se popularizar-se. Essa popularização do rádio vai acontecer justamente a partir de 1930 e justamente a partir do momento em que o Getúlio Vargas entra no poder e vai permitir com que a publicidade entre no rádio. Quando a publicidade entra no rádio, já era, acabou. O rádio vai crescer de forma exponencial, porque é justamente as agências publicitárias que vão financiar o sistema radiofônico. Então, o rádio vai ter um crescimento assim exponencial nesse período. E, obviamente, e aí, assim, o que alguns autores desse período que falam sobre o rádio, né, que pesquisam rádio, a Lia Calabre mais especificamente, elas vão dizer que tudo isso, a Doris Fagundes-House também ela vai dizer isso, que muito provavelmente isso fez com que os radialistas tivessem uma imagem muito positiva do Vargas. E essa imagem positiva do Vargas e daquilo que ele fazia era proferido de maneira quase que intencional. Não havia uma coerção, pelo menos não até 1937. Mas havia um apreço muito profundo pela figura do Vargas, porque é ele. E é nesse período em que justamente o rádio vai crescer. Então, a imagem que se vai ter dos radialistas, da galera que está trabalhando no rádio, vai ser uma imagem muito positiva. E é óbvio que eles vão querer transmitir essa imagem positiva para os seus ouvintes. Então, era uma coisa que, com certeza, o Vargas já tinha sacado que era por aí, mas, assim, o rádio com certeza foi um grande agente para que a mensagem desse novo Brasil que estava surgindo chegasse às mentes e aos corações das pessoas naquele período. E, mano, por que os primeiros anos do governo Vargas, ele é costumeiro a gente chamar ele de provisório, né? Governo provisório, sendo que ele não saiu do governo, né? Não foi provisório, porque... Essa questão é interessante, né? Porque, assim, por mais que seja denominado pelo próprio Vargas, né, de governo provisório, ele não era um governo improvisado. Isso significa que eles, e é porque assim, a gente tem, por conta desse nome, né, Era Vargas, a gente tem a tendência de acreditar que tudo era feito por ele, e é para ele, com ele, e ele era a grande figura, e não necessariamente. Há outros personagens, há outros grupos sociais que também estão atuando bastante, inclusive, para que esse regime possa se concretizar. Então, assim, por que era chamado de provisório? Porque eles queriam transformar o sistema político, tirar esse poder que os estados possuíam, que as elites agrárias possuíam, e tentar fazer com que seja uma coisa centralizada, uma coisa que tivesse um âmbito nacional. Só que
o Vargas e os grupos que estavam ali ao redor da Aliança Liberal, a partir de 1930, sabia que se eles convocassem uma eleição, logo em seguida, eles tinham a consciência de que as elites agrárias iriam voltar. Porque não foi de uma hora para outra. Inclusive, se a gente for parar bem para pensar, as elites agrárias elas não perderam poder. Elas continuavam com prestígio, continuavam com poder. É claro que não com poder executivo, não com poder presidencial, porque o Vargas, o que ele vai fazer? Ele vai tirar todos os presidentes e vai nomear interventores para cada estado. Mas essa mobilização que o Vargas está fazendo era justamente para desmobilizar completamente o sistema da Primeira República. E aí o que vai acontecer? Por mais que ele chamava de governo provisório justamente para dizer assim, gente, também não é uma ditadura, sabe? A gente não está implantando uma ditadura, nós não estamos querendo... A gente só quer mudar o Brasil, a gente só quer fazer com que as coisas sejam diferentes. Mas todo mundo ali, ao redor do Vargas, sabia que não ia ser de uma hora para outra. Ia demorar muito tempo. Tanto que, assim, demorou tanto tempo que os paulistas, principalmente os paulistas, vão se revoltar ali em 32, vão dizer assim, não, cadê a Assembleia Constituinte que você disse que ia fazer? Cadê as eleições que ia acontecer e não aconteceu? Por que você está colocando interventores de outros estados? Porque aí o Vargas ele bagunçou assim, de maneira proposital, claro. Ele colocou, por exemplo, se eu não me engano, ele colocou um paraibano para governar o estado de São Paulo. Então, assim, fora a questão xenofóbica que tem aí em volta, né? Mas, então, assim, ele vai fazer toda uma bagunça, vai colocar civil com militar, e aí, de certa forma, isso tinha um propósito que era justamente acabar com aquilo que era a Primeira República. Mas aí, assim, eu acho que uma coisa que tem que ficar claro é que governo provisório, mas não era improvisado. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, eles não eram amadores, assim. O Vargas não era muito amador, não. Justamente por não ser improvisado, né, que eles anistiaram muitas pessoas, etc e tal, né? Mas assim, cara, o que a gente pode falar, então, da classe trabalhadora e as camadas dela, principalmente ali nos grandes centros, né? Por que a gente pode falar assim, nas grandes capitais, vamos dizer assim, né? Como que foi recebido toda essa questão, todo esse movimento político que acontecia, né? Porque, como a gente sabe, o povo não ficava passivamente, a gente sabe também que existia integralistas, existiam comunistas, existiam sindicalistas, existia todo um grupo de N variantes, né? Que se organizavam pró, contra, ou no meio termo, independente, né? E como que as diversas camadas da classe trabalhadora se organizaram, viram esse começo assim do governo provisório do Vargas, viram todo esse movimento político assim. Uma coisa que é importante assim de se destacar é que a questão trabalhista, a questão do trabalho é central nos anos 1930, no regime varguista. O trabalho, o trabalhador, a questão trabalhista é central. Tanto que já em 1930, ali no comecinho dos anos 1930, o Vargas vai criar o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que era justamente com o propósito de centralizar a questão trabalhista e, de acordo com Adalberto Paranhos, de roubar a fala dos trabalhadores, que é mais ou menos o seguinte: desde os anos 1920, que os trabalhadores eles estão se organizando, eles estão fazendo greves, eles estão fazendo sindicatos, por mais que há uma repressão muito profunda, mas há uma organização que está acontecendo. Essa organização, ela tinha como principal objetivo melhorar a condição de vida dos trabalhadores, de todas as classes de trabalhadores. Então, esses movimentos, aí os partidos, inclusive o Partido Comunista Brasileiro do Brasil, também vai ser criado nesse contexto. Os anarquistas também tinham uma forte influência nos movimentos sindicais nesse momento, nesse período. E aí o que vai acontecer? O Vargas, o regime varguista, vai roubar essa fala. Então, eles vão fazer o seguinte: gente, é o seguinte, eu já entendi que o que vocês querem são direitos e melhoria de condição da vida dos trabalhadores, mas quem vai fazer isso não são vocês. Quem vai gerir, quem vai administrar, quem vai doar, entre aspas, esses direitos será o Estado. E aí, na própria figura do Vargas. Então, assim,
há uma mudança de relação assim, significativa que vai acontecer, tanto que os sindicatos eles vão começar a ser tutelados pelo Estado. Então, um sindicato só vai poder funcionar se tiver a autorização do Ministério do Trabalho. Então, haverá aquilo que a Ângela de Castro Gomes diz que assim, uma grande violência nos movimentos sindicais, porque agora os movimentos sindicais eles não vão poder ser livres, eles não vão poder organizar suas greves, eles não vão poder se organizar, se manifestar. Haverá uma censura profundíssima nos movimentos sindicais, que vão passar a ser tutelados pelo Estado. Então, agora é o Estado brasileiro que controla a pauta trabalhista. Então, assim, é por isso que é importante dizer isso, porque a gente fica com essa impressão, no senso comum, de que os Vargas criou o salário mínimo, criou as férias remuneradas, nossa, olha como ele era bonzinho para os trabalhadores. E não. Ele não havia bondade por si só nessa troca. O que havia era uma prática violenta de repressão via Estado, via tutela do Estado em relação às organizações dos sindicatos, dos trabalhadores naquele período. Justamente quando você cita a Ângela de Castro Gomes, né, falando sobre a questão dos trabalhistas, acredito eu, assim, eu não conhecia o livro até você me indicar, inclusive, né, para nossa gravação. Aí você falou, bom, João, lê o da Ângela de Castro. Eu não conhecia, mas é fantástico. Você falou, a questão de se sentir convertido, me sentir assim, lendo Fanon, peles negras, máscaras brancas, mas lendo a invenção do trabalhismo dela, cara, você consegue ter toda uma ideia de quão complexa é a relação trabalhador-empregador, principalmente quando o Estado tá no meio como interventor, tá ligado? Mano, ela fala justamente, né, igual você cita, né, o período que se seguiu imediatamente à Revolução de 30 caracterizou-se por uma grande violência em relação ao movimento sindical. Aí, explica um pouco, assim, de forma até que um pouco mais detalhada, como que foi essa relação do Estado, junto com o Ministério do Trabalho e os sindicatos, né? Porque você já bem falou que, tipo assim, beleza, eles já estavam com a tutela do Estado, mas ainda existiam sindicatos independentes? Se existiam, como que eles viviam? Eram clandestinos, não eram? Como que eles se organizavam dessa forma também? No final das contas, como o Estado varguista tutelava esses sindicatos, então, no final das contas, era o Estado brasileiro que decidia quem é que iria dirigir aquele sindicato. E se aquele dirigente, aquele diretor fosse contrário aos interesses do Estado, ele era retirado, ou então aquele sindicato deixava de funcionar. E aí o que vai acontecer? Por conta dessa tutela, aqueles sindicatos que eles eram obedientes, entre aspas, aos interesses do Estado, eles recebiam todos aqueles direitos que estavam sendo criados ao longo dos anos 1930. Os sindicatos independentes, eles não recebiam esses mesmos direitos. Então, por exemplo, o trabalhador que está num sindicato independente e não está vendo o seu direito ser concretizado, obviamente que ele vai sair desse sindicato. Então, assim, claro que isso no geral acontecia, mas também havia violência contra esses sindicatos, haviam sindicatos que eram fechados, que eram empastelados, que eram reprimidos. Muitos dirigentes, principalmente dirigentes que eram simpatizantes do comunismo, do socialismo, eram presos, eram assassinados. Então, assim, havia uma violência brutal contra quem era contra indivíduos e sindicatos que eram contrários aos interesses varguistas. Então, assim, havia então esses sindicatos que eram tutelados, chamados sindicatos oficiais, e havia esses sindicatos independentes que tinham curta duração. Eles não conseguiam ter muito tempo de vida, justamente porque o Estado brasileiro, o Estado varguista, fazia de tudo para que esse sindicato deixasse de funcionar. E aí fica muito difícil, né? Tipo, porque o Estado ele fala, beleza, pode funcionar sindicatos, mas só vai funcionar de certo modo se tiver a nossa chancela e a gente vai financiar, mas se não tiver com as nossas diretrizes não vai ser financiado. Enfim, é complicado, de fato é muito complicado. Mano, uma outra pergunta, né? A gente entrando até um pouco na geopolítica internacional da época, né? Como que foi possível, então, para o governo, junto com todas essas contradições internas, né,
conservar, de certa forma, um governo com aspectos, vamos dizer assim, democráticos, frente a uma onda de regimes ditatoriais que vão surgindo ao redor do mundo a partir de 1930. A gente fala ali de Alemanha, a gente pode falar de Japão no Oriente, a gente pode falar da própria Itália, né? A gente tem diversos exemplos aí para a gente falar. 1930, internacionalmente falando, o montante era autoritário, era totalitário. Então, assim, você vê a montagem de regimes fascistas, nazistas, acontecendo ao redor do mundo. E o que vai acontecer? Tanto essa influência fascista vai gerar impactos no governo varguista, tanto quanto aqueles países, e aí vamos citar aqui os Estados Unidos, também, de alguma forma, interferia na condução do regime político. E aí, assim, essa questão ela é muito, muito doida e assim, muito contraditória, porque até mesmo na fase constitucional, porque aí o Vargas terminou o governo provisório, em 1934, promulgou-se a Constituição, ele foi eleito indiretamente, e aí não podia se reeleger, haveria eleições em 1938. Então, assim, o rito democrático já estava estruturado, já estava muito bem estabelecido. Só que nesse mesmo período, a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, é jogada na ilegalidade, ela não podia funcionar de maneira livre, então cadê a democracia, cadê a liberdade? Muitos comunistas eram presos, assassinados. Aí a gente tem uma figura muito, muito interessante, que era a Olga Benário, que ela foi levada para a Europa grávida e para ser assassinada. Isso em pleno regime democrático. Então, assim, o que acontece? Essa força fascista, nazifascista, ela interferia bastante e, de alguma forma, dava constitucionalidade, dava institucionalidade para que esse regime tivesse características fascistas, tanto quanto também os interesses estadunidenses de liberalismo, do capitalismo, de alguma forma também estavam ali entranhados na forma de conduzir. Só que, de novo, é muito interessante ver que até mesmo quando o Getúlio Vargas vai instaurar uma ditadura ali, aí vai ter claros aspectos ditatoriais, ainda assim você tem uma chancela dos Estados Unidos, porque eles ainda estão fazendo acordos econômicos. Se não me engano, a Siderúrgica Nacional ela vai ser criada a partir de um acordo econômico que vai ser feito com os Estados Unidos. Então, assim, é muito interessante e muito contraditório perceber que, assim, tá ali os Estados Unidos lutando contra a Alemanha nazista, mas apoiando um governo que tinha características nazistas, características fascistas. Então, assim, esse período é um caldo, assim, político muito, muito contraditório, muito complexo, mas que, se a gente for destrinchando, a gente percebe que há heranças na política, na geopolítica internacional, até os dias de hoje, daquilo que estava rolando ali em 1930, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, a Europa, o continente europeu. A gente percebe que esse jogo geopolítico ele ainda está muito presente no Brasil, não só no passado, mas também aqui no presente. Quer saber mais sobre trabalhismo e também sobre todo o período constitucional do governo Vargas? Fique ligado no próximo episódio do Pod História com o historiador Michael Douglas, que ele explica para vocês. Deixe os seus comentários aí embaixo com sugestões de novos temas para o Pod História. Siga o podcast na @podhistoriapodcast no Instagram. E é nóis e até a próxima semana.